Bom dia, queridos e queridas do sétimo ano A, sétimo B e sétimo C. Iremos fazer uma revisão de todo o assunto que estudamos, que foi os assuntos sobre ecossistema. Depois dos ecossistemas, estudamos o assunto sobre biomas e, em seguida, cadeia alimentar. Antes de darmos início, vou explicar um pouco sobre o nível de organização, que é bom vocês terem uma ideia de como surgiu toda a matéria e do que ela é formada. Temos aqui no início um átomo. Esse átomo é a menor partícula encontrada em tudo que a gente vê, seja em um ser vivo ou em um ser não vivo, Exemplo, plástico, ferro, entre outras características. Os átomos eles têm a capacidade de se juntar e formar moléculas. Exemplo de moléculas, temos a água, que ela é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Exemplo, a imagem. Temos 2 bolinhas rosas que pode ser considerada hidrogênio e a bolinha azul considerada oxigênio. As moléculas juntas formam orgânulos, ou conhecido como organelas, que é o que fica dentro da célula. Essas organelas juntas formam uma célula, que você já deve ter conhecido ou ouvido falar. Exemplo, temos a célula eucariótica e a célula procariótica. A procariótica, as bactérias, a eucariótica, animal e vegetal. As células juntas formam um tecido. Exemplo, um tecido do nosso corpo, que a gente consegue observar com eficiência, é a nossa pele. Então, é considerado um tecido. Temos vários tipos de tecidos e os tecidos juntos servem para revestir um órgão, pois todo órgão precisa de tecidos. Temos aqui exemplo um osso, que é considerado um órgão. Temos os nossos pulmões, os rins, fígado, coração. Todos eles é revestido por um tecido. E esses tecidos juntos formam órgãos. Os órgãos também, por sua vez, se juntam, formando um sistema. Esse sistema tem que trabalhar em união, pois todos dependem um de cada um. Temos 2 pulmões, os 2 trabalham juntos. 2 rins, os 2 trabalham juntos. Coração também trabalha junto com os pulmões, com os rins, todo um sistema. O sistema formado vai surgir um organismo. Esse organismo, ele pode ser somente um ser vivo, um tipo de planta, exemplo, uma barata, exemplo, um ser humano, exemplo, um cavalo. Então, é um organismo. Se temos um organismo, pode surgir vários organismos. Que aí, organismo, vários, surge uma população. Exemplo, temos aqui um exemplo parecido com a raposa. Então, temos várias raposas. Então, temos vários organismos de uma mesma espécie que forma população. E se temos várias populações de diferentes organismos juntos, vai formar uma comunidade. A comunidade é formada por vários organismos diferentes um dos outros. Exemplo aqui a raposa e as plantas. E se temos uma comunidade, irá formar logo em seguida um ecossistema. Um ecossistema que apresenta outros fatores
importantes, principalmente na nossa vida. Os fatores abióticos, que não apresentam vida, mas precisamos interagir com eles. Exemplo, a água, exemplo, a temperatura, exemplo, o ar, né? A terra. Então, dependemos deles para sobreviver. Se temos um ecossistema, então logo em seguida surge a biosfera. A biosfera, o nosso planeta, que apresenta vários ecossistemas. Então, esse foi o nível de organização. Em seguida, ecossistemas são formados por, exemplo, vamos na imagem. Logo acima temos alguns organismos, logo abaixo temos um território, um local, um meio físico. Se juntarmos as duas imagens, vamos formar um ecossistema. Então, em um determinado ecossistema, apresenta vários seres vivos e várias interações com o meio abiótico, o meio físico. Então, o ecossistema é formado por fatores abióticos, que é exemplo, água, ar, temperatura, luz, umidade, nutrientes, energia solar. E os fatores bióticos, aqueles que têm vida, plantas, animais e micro-organismos. Em seguida, temos aqui falando mais o ecossistema. O que é um ecossistema? Conjunto formado por todas as comunidades de organismos num determinado ambiente. Biocenose. Todos os componentes são vivos aí presentes, biótipos ou habitat, e a energia que passa através do sistema. Então temos aqui um ecossistema e nela tem uma interação de energia, onde vários organismos vão se interagir para sobreviver. Em seguida, bioma. Em um ecossistema apresenta vários biomas. Os biomas são alguns territórios ou meio físico que apresentam uma característica diferente de outro meio físico. O que é bioma, na verdade? É uma unidade biológica ou espaço geográfico, cujas características específicas são definidas pelo microclima, a fitofisionomia, o solo e a altitude. Exemplo aqui, em nosso mapa do Brasil, os principais biomas. Temos outros, mas esses são os principais, por abranger um território muito grande. Temos aqui o Amazonas. O Amazônia em verde, ele apresenta uma característica muito simples de se entender. Tem uma biodiversidade muito grande. Tem muitos seres vivos vivendo neste local. Tem muitas plantas, espécies de plantas. E também temos também um dos maiores rios do nosso planeta, que é o rio Amazonas. Caatinga apresenta uma característica diferente do Amazônia. É um clima mais seco, é um clima mais quente, onde ocorrem poucas pancadas de chuvas durante o ano, mas o sol predomina pela maior parte. Temos o Cerrado, temos o Pantanal, temos a Mata Atlântica, principalmente no nosso território onde vivemos, e temos o Pampa. Esses biomas vocês devem ter visto em nosso livro didático, e lá apresenta as características de cada um. Não vou estender mais para o vídeo não ficar muito grande. Aqui temos aqui exemplo de alguns biomas, novamente com as suas imagens. Amazônia,
cerrado, caatinga, Mata Atlântica, Pantanal. Se temos vários biomas, vai surgir um ecossistema. Como foi dito lá no início, acabei repetindo outra imagem aqui do ecossistema, que são, ou é, elementos que compõem o ecossistema, elementos bióticos e elementos abióticos. Exemplo aqui novamente que estudamos, elementos bióticos, os seres vivos. Como é formada essa característica, essa divisão dos seres vivos? Temos os produtores autrótrofos, que produzem seu próprio alimento. Temos os consumidores primários, que eles são herbívoros. Eles se alimentam de plantas. Somente plantas, eles não se alimentam de carne. Temos os consumidores secundários, que são carnívoros. Se alimentam somente de outros seres vivos que apresentam ou que têm carne. Temos os consumidores mistos, onívoros. Exemplo, a gente. A gente podemos nos alimentar tanto de carne como de alguns vegetais, de frutas, de verduras, entre outros. E temos os decompositores. Os decompositores, eles são heterotróficos. Eles se alimentam de vários seres vivos, principalmente aqueles que estão mortos, porque ele vai entrar em decomposição. É aonde começa a surgir os decompositores. Pode ser uma folha que caiu da árvore, que está no solo. Essa folha vai entrar em decomposição. Os micro-organismos vão chegar até ela, absorver os nutrientes para ele e automaticamente jogar vários nutrientes no solo para que esse solo fique como se fosse adubado, Temos os elementos abióticos, matéria inorgânica ou sem vida, como água, ar, solo e também temperatura, que não está aí. E se temos seres vivos, como eles se relacionam? Em forma de teia alimentar ou cadeia alimentar. Um exemplo aqui da cadeia alimentar, o sol, ele ajuda na nutrição de uma planta. Essa planta consegue fazer seu próprio alimento. Então a planta não precisa se alimentar de outros tipos de seres vivos. Ela produz seu próprio alimento com a ajuda da água, que absorve pelas raízes, também dos sais minerais absorvidos pelas raízes e da luz solar em suas folhas, produzindo assim a fotossíntese, produzindo açúcar para o seu corpo. E se temos alguns animais que são ou que se alimentam de plantas, no caso herbívoros, exemplo aí a imagem do gafanhoto, ele vai adquirir a energia da planta. Por isso que a setinha está apontada para ele, porque muitos aí colocaram a seta ao contrário nas atividades, mas é na verdade ao contrário. A planta vai dar energia para o gafanhoto. Então a setinha aponta para quem está se alimentando. E o gafanhoto, que é considerado aqui o consumidor primário, ele só se alimenta de plantas, vegetais, mas tem outros animais que se alimentam do gafanhoto. Exemplo, um sapo. Ele se alimenta do gafanhoto. Então a energia do gafanhoto vai servir para o sapo, que é o consumidor secundário. O sapo, por sua vez, vai servir a energia do sapo para a cobra, que é o consumidor terciário. E temos também vários consumidores. Outro exemplo aqui de quaternário, um gavião,
que vai adquirir a energia da cobra. Então a energia da cobra vai servir para o gavião. Então por isso que a seta é apontada para os animais que estão se alimentando. Outro exemplo clássico é uma teia alimentar. Então em um ecossistema ou em um bioma apresentam várias teias alimentares. Que teias são essas? São vários animais, onde um se alimenta de outro, onde pequenos herbívoros se alimentam de plantas, né? Onde os carnívoros se alimentam de animais herbívoros, e aí formando uma teia alimentar. Temos aqui predadores de topo, exemplo o ser humano aí. Temos os carnívoros, né, mais cinza abaixo, exemplos mamíferos aí, uma onça, pode ser um leopardo, pode ser, né, uma hiena. Temos herbívoros em amarelo, que se alimentam de plantas. Temos seres fotossintetizantes, aqueles que fazem a fotossíntese, exemplo as plantas. Temos também os decompositores, que vai se alimentar de toda a matéria que está morta. Então essa é uma teia alimentar. Então estudamos nesse primeiro bimestre sobre ecossistema, biomas e cadeia alimentares, né? Toda a sua característica. Qualquer dúvida, estou à disposição para nos interagirmos melhor. Ok?